E por 8 votos a 3, o Supremo Tribunal Federal decidiu ampliar a responsabilização das redes sociais pelos conteúdos publicados pelos usuários. O julgamento, inclusive, foi concluído hoje. Essa é uma baita de uma polêmica. Bora para Brasília conversar com a repórter Ruth Moraes, do Portal R7, que traz os detalhes. E para dizer o que significa na prática essa decisão da Corte daqui para frente. Ruth, boa noite para você. Tinha uma expectativa enorme sobre isso, discussão no Congresso e também agora passa e é avaliada pelo Supremo, né? Pois é, Elgarte, boa noite para você e para todos que nos acompanham. Essa decisão, esse entendimento do Supremo Tribunal Federal significa que as plataformas digitais podem ser responsabilizadas por publicações ilícitas ou ofensivas aqui, feitas por terceiros, caso elas não retirem do ar esse conteúdo aqui e que a publicação posteriormente seja considerada ilegal. Isso nos casos em que as redes sociais forem notificadas de forma extrajudicial, portanto, sem uma notificação formal aqui na Justiça. Então, como você mesmo trouxe, por maioria de votos aqui, os ministros do STF reconheceram a inconstitucionalidade parcial e progressiva do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que previa que as redes sociais só poderiam ser responsabilizadas judicialmente se descumprissem uma ordem judicial para remover os conteúdos. Com a nova interpretação, agora, as Big Techs, a omissão das Big Techs em agir diante dessas notificações feitas pela vítima ou por seus advogados pode gerar uma responsabilidade civil sem a necessidade de aguardar uma decisão judicial. A tese vencedora considera que o artigo 19 não oferece proteção suficiente aos direitos fundamentais, especialmente à honra, à dignidade e à imagem dessas pessoas, e que por isso é inconstitucional. O Supremo também definiu que a responsabilização das redes não se aplica às regras da legislação eleitoral, portanto aqui preservando o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral durante as eleições. Além disso, que as plataformas podem ser responsabilizadas civilmente por danos gerados por conteúdos de terceiros, inclusive quando se tratar de contas sem autenticidade, e que nos crimes contra a honra continua valendo a exigência da notificação da ordem judicial, mas que isso não exclui a responsabilidade da remoção após a notificação extrajudicial. O entendimento da Corte também prevê que em casos de discurso de ódio, racismo, pedofilia, incitação à violência ou golpe de Estado, nesses casos as redes sociais elas devem agir aqui de forma proativa e remover esse conteúdo, mesmo sem uma notificação antecipada, Elgarte. Ruth, agora a gente fala da Advocacia Geral da União, que formou hoje uma possibilidade, inclusive, de acionar o Supremo Tribunal Federal para manter aquele pacote de medidas essas que foram anunciadas pelo governo e prevê um aumento de imposto sobre as operações financeiras. IOF, ontem o Congresso votou. Nós trouxemos isso aqui, só que ainda nós não temos ali, obviamente, uma decisão específica sobre isso. Esse pronunciamento ele foi feito depois que o Congresso ontem fez aquele movimento, você trouxe, depois logo na sequência a gente acompanhava essa derrubada, um golpe muito específico para o governo. O que falta agora, de fato, para essa decisão, então, chegar ali olhando para o Supremo e eles tomarem uma decisão? Pois é, Elgarte, após essa derrota, após 32 anos, sem o Congresso aprovar um PDL para assustar decretos do governo federal, o governo agora deve se reunir. Então, o presidente Lula pretende se reunir nos próximos dias com integrantes do governo, os ministros responsáveis pela articulação política com o Congresso Nacional e líderes do governo no Congresso Nacional, na Câmara, no Senado, para tentar decidir quais serão os próximos passos a serem tomados aqui pelo governo federal. Existe a previsão de que uma reunião aconteça, talvez ainda hoje, A gente tem a informação de que os líderes do governo não viajaram para suas bases eleitorais, que estão aqui aguardando o presidente Lula chamá-los para um encontro. O presidente Lula também, de acordo com o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, ele deve também se reunir com os presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, respectivamente, nos próximos dias. Então, ele aguarda também mais esse encontro com os presidentes das casas legislativas para entender também o que aconteceu, para conseguir ter um diálogo mais direto com esses presidentes. Então, a ideia é conversar também principalmente sobre esse decreto, a derrubada desse decreto que foi feita ontem aqui no Congresso Nacional. O presidente Alcolumbre promulgou nesta manhã o decreto, esse projeto que susta o decreto, mas falta ainda a publicação extraoficial no diário aqui, oficial da
União que vai fazer, de fato, essa decisão do Congresso Nacional ser efetivada na prática, né? A derrubada desse decreto do governo federal. Apesar de a Advocacia Geral da União, como você trouxe, dizer que ainda vai conversar com a equipe econômica, a gente apurou que o governo realmente avalia essa possibilidade de judicialização por entender que esse PDL aprovado pelo Congresso Nacional é inconstitucional e que é prerrogativa do governo federal mexer nas alíquotas deste IOF. Já o Congresso Nacional alega que o IOF é um imposto extrafiscal que somente pode ser usado como instrumento de controle da política econômica, portanto, sem função arrecadatória. Após a votação de ontem, para a gente recapitular, Alcolumbre afirmou que a aprovação desse PDL foi uma derrota para o governo federal, mas que ela foi construída a várias mãos, que não foi apenas uma ação da oposição ou apenas dos presidentes das casas. Além disso, ele disse que o decreto começou errado. Vale lembrar que foram 3 decretos aqui publicados pelo governo federal e o Congresso Nacional derrubou os 3, né? Por mais que o terceiro, que era o de fato que estava valendo. Já o líder do governo, o senador Jacques Wagner, criticou essa celeridade do Congresso Nacional em votar esse projeto, alegando que acordos foram descumpridos pelo Congresso com apreciação aqui dessa proposta. O acordo era de que a equipe econômica do governo iria enviar ao Congresso uma proposta sobre corte em benefícios fiscais para que o parlamento não derrubasse o decreto do IOF. Mas o Congresso não aguardou esse envio, portanto, já derrubou aqui essa norma. Ontem, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, explicou que essa norma apenas padronizava a tributação de operações de crédito com pessoas jurídicas e pessoas físicas e que a derrubada do decreto levaria as pessoas físicas a pagarem uma alíquota diária de IOF 2 vezes maior do que o aplicável às pessoas jurídicas, portanto, às empresas. Além disso, que as emendas parlamentares devem ser prejudicadas com essa ação do Congresso Nacional em virtude do contingenciamento de gastos públicos para cumprir a meta fiscal de 2025. Então, ele explicou que o governo pode levar para 41 bilhões de reais o congelamento no orçamento após essa ação do Congresso Nacional. Agarte, volto com você. Ruth, obrigado pelas informações. É claro que a gente fica acompanhando, entendendo quais são os próximos desdobramentos, como vai funcionar essa chegada, finalização, obviamente, de relatório. Muito obrigado, bom trabalho por aí, boa apuração. Até mais.